Olá, sejam bem-vindos ao programa Panorama Brasil. Meu nome é Rony Curvelo. No programa de hoje falamos sobre os desafios do governo do presidente Lula em governar e aprovar reformas importantes. No entanto, há de se entender que o terceiro mandato já começou de forma turbulenta. Primeiro, o país está dividido. 58 milhões de pessoas não votaram nele, apesar de que ele tenha recebido o respaldo através do voto de mais de 60 milhões. Esta divisão deverá continuar assim por um bom tempo. Dada a multiplicidade de partidos políticos, Lula não terá maioria automática no legislativo e, como estratégia, ele aposta no presidencialismo de coalizão, dividindo o poder e as verbas. Não tem quem resista a este último argumento. A meta é atrair o maior número possível para a base governista. Não será uma tarefa fácil porque a Câmara dos Deputados e o Senado estão formados por senadores e deputados mais à direita do que a legislatura passada. Já no âmbito internacional, o Brasil terá que convencer que é relevante, que quer combater a pobreza e a fome. Além do mais, deve restabelecer as boas relações com os vizinhos e com os grandes parceiros comerciais mundo afora. Antes de começarmos, esta é a minha opinião. Além das dificuldades já relatadas aí na introdução, há um agravante que é a falta de verba. E com isso, Lula não terá condições de implementar sua visão, a não ser que ultrapasse o teto de gastos. Sabe o que isso significa? Impeachment por justa causa. O justa causa não está previsto nessa lei, acabei de inventar. Enfim, Lula será tentado a gastar mais do que arrecada. Poderá fazer isso no último ano de governo, desde que não busque a reeleição. Mas essa conversa é para o futuro. Um dos caminhos seria acabar com os subsídios que Bolsonaro adotou para baratear os combustíveis. Mas isto poderá acarretar uma subida imediata de preços, trazendo, entre outros problemas, conflitos com os caminhoneiros e novos tumultos nas estradas. Isso gera o que se chama de retração econômica. Definitivamente, o governo de Lula precisa de verba para atender às necessidades dos grupos mais pobres, dos excluídos, que sabemos que sozinhos não terão oportunidades. As oportunidades no Brasil são seletivas e monopolizadas por quem tem mais. Portanto, oportunidade e meritocracia são situações dominadas. Nesta estrada só anda uns. A desigualdade social e econômica do Brasil, se não for combatida, a sociedade se degenerará. A segurança continuará ameaçada e as pessoas mais necessitadas e sem oportunidades ficarão cada vez mais marginalizadas. Ele terá a missão e o desafio de conciliar mais gastos sociais e investimentos com o equilíbrio das contas públicas. Apesar deste desafio não ser novo, poderá ser crucial para o sucesso do governo de Lula. Comecemos. O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 diz que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a seguridade social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. O Estado, portanto, tem a obrigação constitucional de estabelecer benefícios sociais mínimos com vista a proporcionar o bem-estar social e uma melhor qualidade de vida à população. Já a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe freios aos gastos e aos investimentos aos programas sociais. Como equilibrar? Como atender sem ferir a lei e obedecer ao mesmo tempo à Constituição? O sociólogo Vinícius Sartorato, mestre em políticas de trabalho e globalização pela Universidade de Kassel, na Alemanha, seguramente vai nos ajudar a entender esta questão. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado. Como o governo fará para equilibrar as demandas sociais com a responsabilidade fiscal? O primeiro grande passo do governo foi conseguir a aprovação da PEC, do teto, como alguns dizem, que deu a possibilidade de garantir a manutenção de programas sociais importantes, ao exemplo do agora reeditado Bolsa Família. Então, de certa forma, essa equação foi resolvida
a partir da negociação que o Poder Executivo travou com o Poder Legislativo e a aprovação nas duas casas. Creio que, além dessa aprovação, o compromisso que vem sendo expressado a todo momento pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, garante este tema e dá tranquilidade, inclusive vista até mesmo nos índices do mercado. Bem, se sabe que no Congresso brasileiro já é de praxe e todos os governos funcionam praticamente da mesma forma, a questão do toma lá da cá, apesar de todos negarem. Bem, o governo atual ele tem uma base de apoio que não é exatamente a maior expressão do Congresso. Como vai fazer para tentar conquistar esses votos necessários para qualquer reforma que ele precise nessa próxima legislatura? Lula tem feito, logo após a eleição, todo um esforço também para trazer deputados que, em outro momento, estiveram apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nós temos novos partidos que estão na composição do governo e que garantem votos, né, ao governo em medidas importantes que o governo tem interesse de aprovar. Agora, esse é sempre um debate, né? Nós temos também um momento de polarização no país, polarização filosófica e ideológica, e nós sabemos que realmente não será uma questão fácil para o governo lidar, né? Vamos ver, a princípio, a aprovação da PEC foi, e a aprovação também a reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu acho que reflete que, nesse primeiro momento, o governo tem uma margem. Agora, o pragmatismo de Lula vai ser testado, né? O famoso pragmatismo de Lula, que Bolsonaro não teve, talvez Dilma também não tenha tido, será testado e aí saberemos se o governo terá capacidade, de fato, de levar questões importantes para a população. Você acredita que os atos terroristas do dia 8 de janeiro fortaleceram o governo do presidente Lula e, ao mesmo tempo, enfraqueceram a base opositora na Casa Legislativa? Acredito que o, a narrativa que o que está colocada de um lado e de outro, de um lado mais extremista, representado pelo ex-presidente Bolsonaro e seus apoiadores mais ferrenhos, e do outro lado, essa narrativa que o presidente Lula tenta trazer de uma frente ampla com os atos que ocorreram ali próximos, primeiro aquele, né, de destruição de carros, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, e depois os do dia 8, decisivamente fortaleceram o campo que faz esse debate da frente ampla e defesa das instituições. Então, eu diria, para usar um termo bem popular brasileiro, que foi um tiro no pé, né? O, para o bolsonarismo mais extremado, né? Então, com isso, o governo Lula, ele ganha, sim. Ele ganha porque ele sai como defensor da democracia, ele sai como ator que se propõe a unir as instituições de Estado, né? E inclusive, com nítidas expressões de um recuo de parte do Exército, um recuo da base bolsonarista, com esse tom mais agressivo, né? Então, Lula sai fortalecido, sim, desse processo,
mas isso de forma indireta, porque sem dar espaço para nenhuma teoria da conspiração, vê-se ali claramente uma concretização de discursos que já vinham sendo feitos há mais de 3 anos aí, né, 4 anos, por parte do ex-presidente Bolsonaro. Conversamos com o Vinícius Sartorato, jornalista e sociólogo. Muito obrigado. Obrigado. Pergunta-se como o presidente vai conseguir os votos para aprovar as reformas do seu interesse e que foram promessas de campanha em um Congresso polarizado. Como será a relação de Lula com o Congresso? Nosso próximo convidado é Rodrigo Prando, mestre e doutor em Sociologia e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Obrigado, professor Rodrigo. De nada, um prazer estar contigo. Para começar, gostaria de saber quais serão as dificuldades que o governo Lula deverá enfrentar devido à polarização. Afeta a relação com o Congresso e de que forma? Então, são dois pontos fundamentais para a gente tratar nessa sua pergunta. A questão da polarização é um e depois o relacionamento com o Congresso é outro, né? Bom, vamos primeiro aqui com a questão da polarização política. Então, vale ressaltar que nós estamos aqui no dia 26 de janeiro e praticamente com quase um mês de ter assumido o seu novo mandato, o terceiro mandato, o presidente Lula foi eleito pela terceira vez. Quem ainda dá as cartas, particularmente, né, naquilo que a mídia tem noticiado, é o ex-presidente Jair Bolsonaro, por conta daquilo que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. O que significa que praticamente nesse primeiro mês de governo do presidente Lula, a agenda ainda deste presidente é uma agenda reativa, ou seja, o presidente está reagindo a uma pauta que foi imposta por conta do ataque aos três poderes, né? O Brasil sofreu um ataque, como também ficou conhecido, né, o ataque do Capitólio nos Estados Unidos, só que aqui foi uma coordenação aos três poderes, um ataque ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo. Então, a polarização continua, e aí o presidente Lula deve buscar mecanismos de deixar esta questão reativa e tornar-se proativo na concretização de uma agenda, ou seja, de ações do seu próprio governo, no campo da economia, da educação, da saúde. Então, o primeiro ponto é como o governo, depois dessas 3 primeiras semanas tão conturbada do início do mandato, vai assumir, de fato, uma agenda positiva, propositiva para o país. Essa questão dos Yanomamis também não deixa de ser uma pauta colocada pelo governo anterior. Justamente, então, a questão dos povos originários, dos Yanomamis, dos indígenas, é algo que é uma consequência de uma trajetória já bem colocada no governo Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro, mesmo sem ser presidente, já na condição de deputado, ele sempre foi contra a demarcação das terras indígenas, e ele tem aí uma teoria da conspiração que acaba animando a sua conduta de acreditar que as organizações não governamentais, sejam elas nacionais ou estrangeiras, estariam por trás aí de um complô na tentativa de tomar a Amazônia e tudo mais. Então, isso tudo que inclusive a gente vivencia, que é uma tragédia humanitária, é uma tragédia de grandes proporções, também é legado do governo anterior. Então, assim, este ponto é como superar a polarização e imprimir uma agenda positiva. E aí tem uma coisa que me preocupa. Pelo menos nesse primeiro mês, até o momento, o presidente Lula teve dificuldade de descer do palanque e sair da condição de candidato e assumir as prerrogativas de presidente da República. Até porque um dos elementos fundamentais da polarização que nós encontramos hoje no Brasil é a tentativa de pacificar a relação com as Forças Armadas, visto que o dia 8 de janeiro trouxe uma insegurança ao presidente Lula, que significa que ele não tem confiança em parte das Forças Armadas, e a troca do general, né, do comandante do Exército, deixou isso claro, além da questão da Polícia do Distrito Federal, né, de Brasília, que não cumpriu suas funções por todos os indícios que nós temos até o momento. Então,
O que eu quero dizer com isso? No discurso, o presidente Lula ainda não conseguiu fazer a passagem do candidato para o presidente, que já deveria ter uma agenda própria, ou seja, ele ainda está muito reativo e pouco proativo. O segundo ponto da sua pergunta, a relação do presidente Lula com o Congresso. Você deve saber, não sei se a audiência norte-americana sabe, né, mas existe no Brasil uma ideia do chamado presidencialismo de coalizão. O que é isso em linhas bem gerais? Mesmo que um presidente seja eleito e se torne o chefe do executivo, ele muitas vezes não tem condições de governabilidade se não criar e montar uma coalizão com outros partidos, visto que nós temos no Brasil uma quantidade enorme de partidos políticos, e especialmente no Congresso Nacional. Você tem 513 deputados e 81 senadores. Então, para que se governe, tenha aprovação de projetos de lei e o governo consiga imprimir a sua agenda negociando com o Congresso, você acaba tendo que compartilhar o poder que você conquistou como presidente. Esse aspecto, nesse momento, para mim, é menos relevante do que a primeira parte da sua pergunta, que diz respeito à polarização e à insegurança institucional. Por quê? Porque o Lula, ele está pela terceira vez na condição de presidente da República. Por isso, ele tem habilidades políticas suficientes para fazer a negociação com o Congresso. O que significa que, muitas vezes, no Brasil, quando você tem uma ideia progressista, algo que é republicano e democrático, você obrigatoriamente tem que negociar com partidos políticos ou forças que são ligadas ao atraso e que gostariam que a situação econômica e política do país não mudasse. Então, muitas vezes, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usava da seguinte metáfora, né? Você tem que lidar com as forças do atraso. A grande pergunta é: quem vai liderar? Você lidera as forças do atraso ou você se deixa liderar pelo atraso? Por exemplo, em alguns momentos, quando o presidente Lula, no outro mandato, teve o processo do mensalão, quando comprou o apoio político, ficou claro que as forças do atraso, que o fisiologismo e a corrupção capturaram a agenda do governo. Com o Bolsonaro, o orçamento secreto, o Centrão, da mesma maneira, houve uma captura das ações do governo por essas forças mais fisiológicas e, no limite, às vezes até corruptas do Congresso Nacional. Agora, o Lula, se tiver a liderança necessária, consegue imprimir uma agenda. Agora, essa agenda ela não é tão simples. Os atentados aos três poderes que ocorreram no dia 8 de janeiro, ao final e ao cabo daquele dia e daquela semana, o presidente Lula saiu fortalecido. Mas esse fortalecimento do Lula não implica um cheque em branco, ou seja, em que ele terá poder para fazer o que ele bem entender. Porque aqui no Brasil, cada ideia ou cada projeto do governo ou cada tentativa de colocar algo tem que ser negociado ponto a ponto com o Congresso Nacional. E muitas vezes essa negociação implica na divisão do poder, na entrega de cargos para os seus aliados, na entrega de recursos públicos para que um deputado, por exemplo, consiga realizar uma obra na sua cidade ou no seu estado. Isso tudo faz parte da negociação política. É o tão falado e cantado toma lá da cá, não é isso? É o toma lá da cá, que não é necessariamente corrupto e ilegal. Se você tem, de uma forma transparente, como os recursos são alocados, se você tem princípios republicanos de respeito àquilo que é público, isso faz parte do jogo. O grande problema é como quando toma lá da cá, sai do campo republicano e democrático e acaba entrando na ilegalidade e também na corrupção, especialmente quando o montante de recursos e para quem vai esse recurso e quem aloca esse recurso não é disponível para o público. Ou seja, o orçamento secreto que aconteceu aqui no Brasil é uma excrescência, porque numa república e numa democracia, o segredo é a exceção. A regra é a transparência, é a publicidade dos recursos. Muito obrigado, professor Rodrigo Prando. É um prazer sempre falar contigo, fico à disposição e desejo para você e todos os telespectadores um ótimo ano. Conversamos com Rodrigo Prando, professor do Mackenzie. O Brasil é um dos países que mais tem incidência de impostos. São 73 tipos de cobrança que representam 35% do nosso PIB. Por isso,
Está entre as propostas que serão enviadas ao Congresso para apreciação a reforma trabalhista, a volta do imposto sindical, a legalização do aborto, a regulamentação da mídia e a reforma tributária. No caso da reforma tributária, o governo trata como prioridade e quer que seja avaliada já nos primeiros meses deste ano. Mas o que é uma reforma tributária? A reforma tributária nada mais é do que a revisão das leis que determinam o quanto e como devem ser pagos os impostos e tributos cobrados aos brasileiros. Lógico que se você paga menos impostos, os preços vão baixar e o consumo aumenta, como também vão aumentar os investimentos em empresas nacionais e internacionais, o que gera empregos e até aumenta a arrecadação, o que acaba garantindo mais verbas para políticas públicas. O que o Congresso vai analisar é a PEC 45, que unifica os seguintes impostos. Nos impostos federais, existe o PIS, Programa de Integração Social, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. Já os estados cobram o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, e os municípios o ISS, Imposto sobre Serviço. Atualmente já existem várias propostas de reforma tributária. A mais recente delas foi apresentada pelo senador Oriovisto Guimarães, líder da bancada do partido Podemos no Senado, com quem conversamos agora. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, Romeu. É um prazer estar aqui. Qual as diferenças ou a diferença principal que existe entre as reformas tributárias que estão aí postas à mesa para discussão e a sua? Romeu, na verdade, existem 3 propostas hoje. 2 propostas já são antigas. É a PEC 110 e a PEC 45. Deixe-me lhe explicar que PEC, em português, significa Projeto de Emenda à Constituição. Esses 2 projetos de emenda à Constituição, que institui um novo arcabouço tributário, um novo conjunto de leis, segundo as quais os impostos brasileiros seriam recolhidos, tanto 110 como a 45 são muito semelhantes. Fundamentalmente, eles unem vários impostos em um único imposto, e eles criam um imposto novo sobre os serviços, e eles também mexem na autonomia de estados e municípios, e mexe também nos impostos federais. A PEC 46, que eu protocolei agora, no final do ano passado, que não foi um projeto elaborado por mim, eu sou o autor diante do Congresso, porque assumi esse papel, mas ela, na verdade, foi elaborada por um movimento chamado Simplifica Já. Como diz o nome, ela é um projeto de reforma tributária que visa a simplificar os tributos e a fazer uma reforma que todos entendam, que todos os brasileiros, todos os empresários, todos os pagadores de impostos possam entender o que é que está mudando e quanto é que vão pagar. É claro que se você vai abrir uma empresa, uma das suas grandes preocupações será sempre que impostos eu terei que recolher. Não é? E as 2 propostas que existem hoje lá no Congresso, tanto a 110 como a 45, são absolutamente confusas e eu acho que deixariam o que a gente chama aqui de manicômio tributário, deixaria o manicômio maior ainda. Enquanto que a nossa proposta visa basicamente o quê? Simplificar. Simplificar como? O que nós estamos propondo? Uma única legislação estadual para os 27 estados. Então, você elimina 27 legislações diferentes e fica com uma única legislação. E os estados estão concordando com isso. O que nós estamos propondo para os municípios? Eliminar 5.000 e tantas legislações diferentes dos impostos municipais e ter uma única legislação para o Brasil todo. E a Associação Nacional dos Municípios está de acordo com isso. Os impostos federais, se o governo federal quer simplificar, ele pode fazer por portarias. Não há necessidade de mexer na Constituição para isso. A questão do imposto em cascata já se tenta evitar há muito tempo aqui no Brasil. Ele era muito sério quando você tinha aquela questão de
aquele imposto sobre o cheque, né? Que aí você tinha um problema muito sério com o imposto em cascata. Os impostos que existem hoje, eles são confusos, mas eles não estão com um grande problema de imposto em cascata, não. Também tenho entendido, pelo que tenho lido, etc., que tanto a oposição quanto a situação são muito simpáticos a essa questão da reforma tributária. É assim mesmo? Não é assim. Não é verdade isso. Tanto não é verdade que já fazem mais de 20 anos que tentam fazer a reforma tributária no Brasil e não conseguem. Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, mandou 2 projetos. Não passou, nenhum dos 2. O Lula, em governos anteriores, mandou também projetos. Não passou, não passa no Congresso. Agora, recentemente, o Paulo Guedes, o governo Bolsonaro, também tentou, também não passou. Por que que não passa? Qual é a dificuldade? Veja, quando você vai mexer com os impostos, se você vai tirar, se você vai dizer para uma parte da sociedade que ela vai pagar menos impostos, você vai ter que dizer para outra parte da sociedade que ela vai pagar mais impostos. Não é? Se você vai mexer com os impostos da indústria, você vai compensar isso no setor de serviços, você vai tirar, você vai tributar você vai tributar menos o consumo, você vai ter que tributar mais a renda. Então você mexe com as regras segundo as quais a sociedade está acostumada. E há um jogo de forças muito grande no Senado. Então, a Confederação da Indústria quer dar um palpite, o setor de serviços quer dar um palpite, os municípios não querem ser prejudicados, os estados que compõem a federação não querem ser prejudicados, o governo federal quer arrecadar mais. E isso se transforma num conflito político muito sério e que é muito difícil de sair essa reforma tributária. Por isso, nós estamos propondo uma reforma simplificadora, basicamente simplificar, sem alterar o que as partes estão pagando. Como o governo poderá ajudar na aprovação? Ou seja, o que é que ele pode fazer? Ele pode, primeiro, dialogar com os senadores, dialogar com os deputados, mais do que isso, dialogar com os municípios, dialogar com os estados, dialogar com a indústria, com o comércio, com a sociedade e procurar ver o que é consenso, o que é que todo mundo aceita. Esse é o único caminho. Se ele quiser fazer uma reforma de cima para baixo, impondo, num regime democrático, é muito difícil de fazer assim. É preciso costurar, e é isso que nós procuramos fazer. Nós dialogamos com todos os municípios, com todos os secretários de Fazenda do Brasil todo, no sentido de fazer algo que simplifique bastante. E depois, talvez, numa segunda etapa, ele possa fazer uma alteração pontual de uma coisa menor. O senhor acredita que o governo vai conseguir manter essa frente ampla que acabou derrotando o Bolsonaro? Acho muito difícil. Acho muito difícil. A política é uma coisa muito dinâmica. O governo Lula, como todo governo que começa, a gente disse que aqui no Brasil tem os 100 primeiros dias são a lua de mel, como se fosse um casamento. Nos 100 primeiros dias de governo, os 3 primeiros meses, todos nós estamos olhando para ver ao que veio esse governo. O que é que ele vai propor? O que é que ele vai fazer? Aonde que ele vai fazer economia? Como que ele vai mostrar que vai fazer uma administração fiscal responsável? Né? Que a dívida do Brasil será controlada e possível de ser pago. Enfim, as propostas de reforma que ele vai fazer. Então, nesses primeiros 100 dias, há uma boa vontade geral da nação com o novo governo. Mas esse já tem uma oposição. Aqui no Brasil, as coisas ficaram muito polarizadas, não é? Muito entre direita e esquerda. E essa Frente Popular que o Lula formou não conta com o apoio de quase metade da nação que votou no Bolsonaro, que foi derrotado e que tem que aceitar essa derrota. Ele tem que acertar no governo. Se ele conseguir fazer a economia andar bem, se ele conseguir propor reformas que tornem o país mais simples, melhor para se criar emprego, para criar progresso, essa frente será mantida. Todo mundo quer ficar do lado de um governo que vai bem. Agora, ninguém quer ficar do lado de um governo que vai mal, né? Vai depender muito dos próximos meses.
Para finalizar, a questão da PEC da transição, ela é válida apenas para 2023, certo? Exatamente. O governo queria que fosse para 2023 e 2024. O Congresso cortou, só 2023. O senhor acredita, então, que vai ter problemas a partir de 2024 em associar essa responsabilidade fiscal do teto dos gastos e os programas sociais? Depende do que o governo negociar com o Congresso. Todos nós temos boa vontade de encontrar uma solução. Se ele quiser substituir esse mecanismo de teto de gasto por outro mecanismo que seja confiável, por outro mecanismo que mostre que a dívida nacional está controlada, ele terá apoio do Congresso, eu não tenho dúvida disso. Se ele não for capaz de propor algo que substitua o teto de gasto continuará valendo. Conversamos com o senador Elvisto Guimarães. Muito obrigado, senador. Muito obrigado de verdade. Muito obrigado ao senhor. Até mais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá enfrentar não apenas oposição ferrenha dos bolsonaristas no Congresso, mas deverá também administrar as disputas internas dentro desta coalizão de forças que apoiaram sua eleição. Lula terá que mostrar a habilidade política que nunca lhe faltou para manter a turma unida. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima oportunidade.